Ontem, senhor presidente, foi 1º de outubro. 1º de outubro, Dia Nacional do Idoso. Celebramos o Dia do Idoso, uma data de reflexão. Ela foi oficializada pela Lei 11.433, de 2006, em referência ao dia instituído pela ONU. E também é o dia que o presidente Lula sancionou o Estatuto do Idoso. Foi de minha autoria, mas teve relatores que ajudaram muito, entre eles, lembro aqui do Silas Brasileiro, e de outros que atuaram na Câmara e no Senado. No Brasil, a data também faz referência ao dia da aprovação do Estatuto do Idoso, Lei Federal 10.741 de 2003, de nossa autoria. A criação do Estatuto do Idoso foi, por mais de 10 anos, discutido com diversos setores da sociedade civil. O Estatuto do Idoso representa um grande avanço na vida das pessoas idosas e lança luz aos maus-tratos de que frequentemente são vítimas, bem como abusos de todas as formas. A lei estabelece os direitos dos idosos como a prioridade em alguns serviços e a garantia de acesso à saúde, alimentação, educação, cultura, lazer e trabalho. Além de tipificar crimes punindo os maus-tratos, discriminação, coação, abandono e apropriação de bens. Os pilares que estão assentados, o Estatuto do Idoso, como promoção de saúde e bem-estar na velhice e ambiente de vida propício e favorável. Estão em desacordo com as atuais políticas de desmonte dos direitos políticos das políticas públicas no Brasil. Nesse dia de reflexão, temos que lançar demandas da ordem de ações políticas unitárias em defesa da soberania, da democracia, do emprego e dos direitos sociais no Brasil. Olha, senhor presidente, se não tivéssemos lá atrás, esse registro eu tenho que fazer para a história, aprovado o Estatuto do Idoso, aprovado o Estatuto da Igualdade Racial, aprovado o Estatuto com Deficiência, aprovado o Estatuto da Juventude, com certeza, em épocas desse governo, não seria aprovado e muito menos sancionados. Todos sancionados na época do presidente Lula e da presidente Dilma. Fui autor de 3 e fui relator do da Juventude. Ao contrário, o Estatuto, que é um Estatuto a CLT... Esse foi praticamente revogado e criaram o que eu chamaria do Estatuto somente do capital contra o interesse do trabalho. Enfim, senhor presidente, aqui eu vou discorrendo, os idosos sofrem com a diminuição das suas capacidades físicas e memória. São os primeiros a sentirem a precarização e o desmonte do atendimento à saúde e às políticas sociais, como está se fazendo atualmente. Assim, a intransigente defesa do SUS, Sistema Único de Saúde, e do SUAS, Sistema Único da Assistência Social, torna-se preponderante para esta população na atual conjuntura brasileira. Que a reforma da Previdência vem cair em cima justamente dessa população que já sofre os reféses do envelhecimento e que vai sofrer com a retirada de direitos históricos adquiridos com muita dificuldade ao longo de décadas e décadas e décadas. Senhor presidente, que a verdade que é um processo de envelhecimento crescente da população, isto é, segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, por volta de 2025, pela primeira vez na história, haverá mais idosos do que crianças no planeta. Mas o envelhecimento tem que ser visto como um fenômeno biológico normal que atinge todos os organismos vivos. Tem que ser visto como um desafio e não uma justificativa para reformas que venham retirar direitos.
há vários modelos de gestão para lidar com essa questão e que, se trata adequadamente, necessariamente, não vai gerar aumento de gastos públicos. Isto não é gasto, é investimento na melhoria da qualidade de vida da nossa gente, e basta que a gente faça uma reforma, como a gente fala lá na CPI, na gestão da Previdência. Se tivessem feito uma gestão decente, nós estaríamos hoje com um fundo de mais de 2 trilhões de reais. Estamos diante de visões estatísticas mecanicistas que levam em consideração apenas números captados do passado, sem a necessária transposição para os tempos futuros, sem a apresentação do salto qualitativo presente nas análises históricas. Não é o envelhecimento da população que vai trazer causa à Previdência, mas a ineficiência do sistema, o desvio de verba da Seguridade de suas finalidades, conforme denuncia a CPI e como denuncia também a própria Anfip, e como denunciam os próprios auditores fiscais da Receita, como também denunciam os procuradores da Fazenda. O artigo 22 do Estatuto seja cumprido e seja incluído nos currículos mínimos conteúdos voltados ao envelhecimento. O cumprimento desse artigo 22 representaria uma queda significativa nos níveis de violência contra a pessoa idosa. O não cumprimento desse artigo 22 só pode ser justificado como uma forma de violência simbólica em que o sistema educacional se apoia para assegurar a reprodução do sistema ou para manter a ordem das coisas. Já disse Bourdieu em 1982. Que possamos verdadeiramente comemorar o dia 1º de outubro. Nessa data de reflexão, lembremos o provérbio chinês que diz: aquele que garante o bem-estar dos outros, garante o próprio. A velhice deve ser considerada como a idade da vivência e da experiência, que jamais deve ser desperdiçada. Os nossos idosos têm muita sabedoria para passar para os mais jovens. O futuro será formado por uma legião de indivíduos mais velhos, e se não estivermos conscientes das transformações e preparados para enfrentar essa nova realidade, estaremos fadados a viver uma civilização solitária e totalmente deficiente de direitos e garantias da terceira idade, esquecendo um princípio maior, que é o humanitário. Por isso, senhor presidente, que eu sempre digo que de nada adiantaria as leis se elas não fossem cumpridas. O Estatuto do Idoso é a concretização de um sonho de milhões de brasileiros, de idosos que vivem na miséria. Tratar bem os idosos, dando-lhes proteção e dignidade, é uma questão da mais alta relevância em matéria de políticas humanitárias. E um dos índices mais eloquentes de nível de civilização de um país. Assim escreveu Mário Quintana: o espírito é variável como o vento, mas coerente é o corpo. E mais discreto, mudaste muitas vezes de pensamento, mas nunca te deu vizinho predileto. Mário Quintana, mais uma vez, com essas sábias palavras, faz uma homenagem a todos os idosos, não só do Brasil, mas do mundo.